advogado Conrado Luciano Batista, e nós vamos conversar um pouco sobre a ação de investigação judicial eleitoral aqui da cidade de Santos Dumont e também sobre algumas coisas do cenário nacional envolvendo o nosso município também. Tudo bom, Conrado? Tudo bem, Alessandro. Tudo bem a todos que estão nos assistindo. Pois é, Conrado. Vamos começar a falar então sobre essa ação que você está movendo na Justiça Eleitoral contra o prefeito, o atual prefeito, Carlos Alberto Ramos de Faria. Nós estamos movendo essa ação desde dezembro do ano passado, que é uma ação de investigação judicial eleitoral. O fim da ação é a cassação do mandato do prefeito. E, mediante as provas que nós conseguimos produzir, nós acreditamos na cassação do mandato. Certo. Conrado, eu estava lendo aqui a sua ligação final e estava falando aqui, ganharam as eleições de 2012 mediante fraude. E aí você cita inúmeras fraudes, né? Por exemplo, você começa falando aqui sobre compra de votos. A compra de voto, assim, é difícil até dizer sobre tudo que está no processo, porque é um processo que tem mais ou menos 1000 páginas. Eu não sei exatamente o número de páginas, eu sei que tem mais de 800 páginas, então deve ter de 800 a 1000 páginas. E tem muitas provas. De compra de voto, por exemplo, eu tive acesso a um boletim de ocorrência em que o prefeito de Santos Dumont, o prefeito, na época da eleição, ele havia contratado uma pesquisa. E essa pesquisa, ela veio em Santos Dumont, de Belo Horizonte, e fizeram várias reuniões em Santos Dumont e entregavam uma nota de R$50. E perguntava às pessoas que eram entrevistadas: você conhece o jovem vereador? Vota nesse jovem vereador, que é o Bebeto, e entregava uma nota de R$50. Nós tivemos acesso a esse boletim de ocorrência, a polícia relatou isso, e as provas estão lá. Então, assim, não há como não caçar o prefeito de Santos Dumont com essas provas. Não tem como não caçar com várias dessas provas, porque são provas muito claras, muito evidentes. E nesse caso, foi uma pesquisa de um instituto não reconhecido e uma pesquisa direcionada, né? Assim, por entregar mais R$50 foi direcionada. Na verdade, não é pesquisa. Eu liguei para o dono dessa empresa, eu simulei uma conversa com ele, ele confessou, e essa gravação está no processo, ele confessou que ele trabalhou com a prefeita de Santos Dumont. E você cita várias coisas, né? Além da compra de votos, por exemplo, Caixa 2. Caixa 2 é uma coisa assim que infelizmente é muito comum no Brasil, mas que a gente espera que tenha que dar trabalho. Tem vários, eu cito várias modalidades de Caixa 2 que aconteceram na campanha do prefeito. A mais conhecida foi a missão Isto É, sabe, na rede nacional, não só no Isto É, sabe, em vários meios de comunicação, em que o PMDB de Minas Gerais ele fez uma doação. Na verdade, o dinheiro não era do PMDB, isso também está no processo. Eu gravei a conversa com o ministro da Andrade. Ele disse para mim na gravação que o dinheiro não era do PMDB e esse dinheiro passou nas contas do PMDB, veio para Santos Dumont e beneficiou o prefeito. Só que depois, na outra revista que saiu, na outra matéria, o ministro da Andrade, que é o presidente do PMDB de Minas, na época, ele disse que não sabe onde vai esse recurso. Então, assim, isso é comprovação clara de Caixa 2, sonegação fiscal, isso é crime. Só que as contas do PMDB de Minas Gerais foram aprovadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Minas. E as contas do prefeito de Santos Dumont também foram aprovadas. Então, assim, Caixa 2, mas não dá para entender por que essas contas foram aprovadas, tanto do PMDB de Minas, quanto do prefeito de Santos Dumont. E uma outra coisa grave sobre isso, outro fato grave, é que o PMDB de Santos Dumont estava correndo a eleição contra o prefeito de Santos Dumont. Então, como é que o PMDB consegue se trair dando dinheiro para a campanha de adversário? Então, isso também é um fato muito grave, que, infelizmente, a nível nacional, isso a princípio não deu em nada, mas em Santos Dumont nós estamos trabalhando com essa prova. E essa prova ela é também capaz de acessar o mandato do prefeito de Santos Dumont. Outra modalidade de Caixa 2 ocorrida, que eu me lembro, foi a questão de uma pesquisa, aquela pesquisa que eles divulgaram em Santos Dumont, apontando o Bebeto como que veio colocar. Aquela pesquisa, a empresa que fez a pesquisa alegou em juízo que ela foi contratada pelo prefeito de Santos Dumont, pelo prefeito. Só que na prestação de contas não consta esse pagamento. E o prefeito de Santos Dumont, no processo, ele alega que essa empresa foi contratada pelo DP de Belo Horizonte. Então, como assim? A empresa fala... Quem está falando a verdade? Como quem está falando a verdade? Não faz o menor sentido. Então, isso são indícios claros de Caixa 2. São provas claras, evidentes, que tem no processo, que devem ser analisadas pela Justiça. Né? Essa questão do Caixa 2 que você citou, até ambientando quem está nos assistindo agora, de
na revista Isto É. E segundo, por se tratar de uma figura conhecida no país inteiro, que é o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, que é o presidente do PMDB de Minas Gerais. Na verdade, eu acho que ele era licenciado. É, Eu acho que ele está ele está licenciado. licenciado agora, mas na época ele era presidente. E tudo que passa, em termos financeiros, etc., tudo que passa pelo PMDB, sempre, pelo menos, ele deveria passar pelo conhecimento dele. Sim, porque ele é o presidente, inclusive ele assinou a doação. Essa doação que veio para Santos Dumont foi assinada por ele, do tesoureiro. Só que ele fala que o recurso, não sabe onde foi o recurso, a princípio ele disse que era do Luiz Fernando, né? Via João Magalhães. Só que depois ele disse que não sabe onde foi o recurso. Mas João Magalhães falou, não sei, não conheço Santos Dumont, não sei, não me interessa a política daquela cidade. O Luiz Fernando também disse que Não, na verdade, o Luiz Fernando disse que ele arrecadou. Então, ele falou que o João Magalhães não arrecadou, quem arrecadou foi Foi ele, ele próprio. mas ele não disse que aquele recurso foi ele que repassou, ele apenas disse que foi ele que arrecadou. O problema mais grave, além do fato do PMDB ter citado si próprio, foi o fato de que não há uma comprovação da origem desse dinheiro. Se esse dinheiro é de uma empresa pública, se esse dinheiro é de uma operação ilegal, a gente não sabe. Então, eu acho que esse fato tinha que ser apurado a fundo na Justiça do Estado de Minas. Mas aí, como isso não foi apurado, nós esperamos agora a Justiça Eleitoral de Santos Dumont para apurar esse fato. E é só para a gente fechar essa questão da revista, nós temos dois momentos, na verdade, duas explicações. Na primeira, o ministro Antônio Andrade ele diz que o dinheiro saiu de um deputado para o outro via PMDB. Já na segunda revista, ele diz que não sabe de onde veio o dinheiro, que você agiu de má fé com ele e que essa ação que você está movendo aqui na cidade não vai dar em nada. Assim, não tenho muito o que dizer sobre isso, mas ele disse que eu estou de má fé. Como eu estou de má fé? Eu não fiz nada, eu simplesmente gravei a conversa que ele disse que o dinheiro era do Luiz Fernando, era de João Magalhães, depois ele mentiu e disse que isso tudo era mentira. Ele disse que, na verdade, ele tinha dado uma resposta política, né? Como se resposta política fosse uma resposta mentirosa. Então, assim, não tenho muito o que dizer sobre isso. Eu tenho que aguardar a decisão da Justiça. Isso é muito grave, não pode o ministro do Estado dizer que uma ação de justiça não vai dar em nada. Ele é o poder executivo, ele não é vinculado ao poder judiciário. Então, por que ele falou isso? Será que ele tem algum interesse nessa ação? Né, que essa ação não tem nada? Será que ele quer interferir nesse processo? Eu acho que isso é uma atitude muito grave. Ele não poderia nem ser ministro. Eu acho que isso deveria ser apurado a fundo. Então, o que eu tenho que esperar agora é a Justiça. Não tenho muito a comentar sobre o que ele disse. Tá certo. Agora, voltando à questão dessa ação de investigação, nós falamos sobre a compra de votos e sobre o Caixa 2. Você também alega lavagem de dinheiro, que seria mais ou menos esse caso que você tinha citado, né? Envolve o Caixa 2 em si, ele também envolve questões de lavagem de dinheiro. Porque essa questão do PMDB, por exemplo, se o dinheiro não é do PMDB, passa pelo PMDB é como se fosse uma lavagem, porque a empresa não pode doar. Isso na primeira. A empresa não pode doar diretamente, então não usa o PMDB. Isso. Então aí cadê a origem do dinheiro? Então o problema é justamente isso, a lavagem de dinheiro é quando você não pode comprovar a origem do dinheiro. Então a origem do dinheiro ninguém sabe. Então isso é uma comprovação de lavagem de dinheiro. Mas existem outros também. O problema é difícil até lembrar por causa do elevado número de páginas do processo. Mas a questão da prestação de contas dele. Assim, qualquer pessoa pode dizer claramente que eles não gastaram só 685 mil reais. Eles prestaram contas de que gastaram 685 mil reais, o prefeito de Santos Dumont. Só que, pelo tamanho da campanha, pelo número de outdoors, pelo tamanho dos panfletos, pela quantidade, pela qualidade dos panfletos, material de campanha, os carros de som, não tem como dizer que eles gastaram só 685 mil. Agora, de qualquer maneira, mesmo esse valor gasto, é abuso de poder econômico, porque esse valor gasto equivale a inúmeras vezes o que foi gasto, por exemplo, na campanha do PT, do PMDB, inúmeros gastos, por exemplo, que a campanha do Betinho, do PPS, do Reinaldo Cabral, do PMN. Então, assim, houve um desequilíbrio muito grande, só no que eles prestaram contas, um desequilíbrio muito grande de recursos. Então, isso também é um abuso de poder econômico. Porque nesse caso a gente tem que 685 mil declarados pelo PP e nós temos aí em média 100 mil reais, o segundo candidato que gastou mais 100 mil reais, nós tínhamos candidatos que gastaram 40 mil, 20 mil reais. Então a discrepância desses valores é muito grande.
A campanha deles está comparada com a campanha do governador contra a ciência do mundo. Foi um fato muito grave, possível. Né? A campanha dele, ele poderia disputar uma eleição com o prefeito de Juiz de Fora, o prefeito de Barbacena, e seria ali no mesmo nível. Né? Então isso é muito grave. A cidade de Santos Dumont, cidade com poucos recursos, e digo mais, o salário do prefeito fica em torno de R$14.000. Então, o que o prefeito vai ganhar durante 4 anos não equivale ao que ele gasta na prestação de contas. Então, isso também é uma prática abusiva. E ele, no próprio processo, sobre isso, quando eu disse isso, quando nós dizemos isso, que o valor que ele gastou, o valor que ele receberia não equivalaria o valor que ele gastou na campanha, ele disse que não tem problema não, que a campanha dele foi dispendiosa mesmo, que ele não se importa se o que ele vai ganhar como prefeito vai ser inferior ao que ele gastou na campanha. Ele disse que não se importa. Então, assim, há uma arrogância muito grande, tanto na campanha, tanto no processo, né, sobre esses fatos. Além do abuso de poder econômico, você também o abuso de poder político. Temos várias formas de abuso de poder político quando se fez a eleição. A mais conhecida foi o fato de que um candidato de Barbacena foi pedido de ser candidato, a pedido do Luiz Fernando, em um acordo entre deputados que aconteceu. No caso, o candidato de Barbacena, o Pedrinho do Vale, foi pedido pelo Luiz Fernando ser candidato a prefeito em Barbacena, e o PEC em Santos Dumont foi também retirado do PSDB de concorrer às eleições. É só se o pessoal de casa não souber, quem está nos acompanhando, o Luiz Fernando, que é o deputado federal por Minas Gerais e que é irmão do atual prefeito da cidade. Justamente. Então, esse fato aconteceu, tanto a retirada do PEC, tanto a retirada do Pedro do Vale, isso beneficiou o Bebeto, porque a eleição ficou mais fácil. Isso é um abuso de poder político. Você não pode interferir num processo eleitoral legítimo só para um candidato ser favorecido. Isso é a aprovação de abuso de poder político. Mas existem outros. Por exemplo, o Grupo Ambev fez uma doação de R$50.000 para a campanha do Bebeto. E o Grupo Ambev, a maior cervejaria do mundo é a Ambev. Na verdade, não foi a Ambev que doou, foi uma empresa ligada à Ambev, o Grupo Ambev. A empresa chama CBRS. Essa empresa fica em Jaguariúna, ela fica em torno de 600 km de Santos Dumont, ela não tem interesse nenhum em Santos Dumont. E como é que uma empresa de São Paulo faz uma doação de R$50.000 para a campanha de Santos Dumont? Qual é o interesse dessa empresa? Né? O homem mais rico do Brasil, ele é o dono da Ambev, é o maior acionista. Então, qual é o interesse da Ambev? Qual é o interesse do homem mais rico do Brasil em Santos Dumont? Então, não faz sentido nenhum. Só mesmo uma pessoa com bastante poder político para conseguir essa doação. Né? A CBRS, que foi a doadora do Ambev, ela tem um patrimônio de R$330 milhões. Então, assim, qual o interesse dessa empresa? Não faz sentido nenhum. Então, isso também é uma acumulação de abuso de poder político. Além de outras, né, poderiam ser citadas. Né? Está tudo constando no processo. Tudo constando no processo. Além também desse abuso de poder político econômico, você também fala de abuso de poder jornalístico. E nesse caso, você se refere a veículos de comunicação da cidade. Uhum. Só queria registrar um fato sobre o abuso de poder político antes da gente entrar no abuso de poder midiático, é que ocorreu também uma interferência do PPS. O vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito Vavá, o candidato a vice do Betinho, ele me procurou e disse que o Luiz Fernando ligou para ele e perguntou quais eram os deputados que estavam apoiando a campanha do Betinho e dele, né, que ele era o vice. Aí ele citou nomes de deputados federais. Aí, quando ele disse isso, os deputados logo em seguida ligaram para o Vavá e falaram: nós não estamos te apoiando mais, porque nós somos amigos do Luiz Fernando. Então, assim, o Luiz Fernando ele tentou fazer vários acordos para facilitar o trabalho do irmão dele, Simão. Então, isso tudo beneficiou o Bebeto. E a lei eleitoral é clara: quando qualquer prática de abusiva que beneficia um candidato, não interessa se ele fez diretamente, mas se ele é beneficiado, ele tem que perder o mandato. Então, sobre o abuso de poder jornalístico, o que aconteceu em Santos Dumont, que ainda acontece, é que os jornais da cidade, os jornais regionais da cidade, eles fizeram campanha para o prefeito de Santos Dumont. Por exemplo, o Jornal Mensagem fez várias matérias assim, de favorecimento ao prefeito, inclusive colocou na capa de um jornal, que eu me lembro, a doação de um evento que é considerado como showmício. O Padre Antônio Maria teve em Santos Dumont, fez um showmício, fez um evento, e a arrecadação desse evento católico foi destinada
para a Igreja Católica de Santos Dumont. Isso, o jornal Mensagem publicou isso, esse dinheiro foi para a Igreja Católica, isso estava em plena eleição, os senadores estavam no palco. Então isso é culpa de voto também e abuso de poder jornalístico, porque esses jornais apoiaram o Bebeto. E, inclusive, o Jornal Mensagem, o dono do Jornal Mensagem, o diretor responsável do Jornal Mensagem, ele é atual chefe do gabinete do prefeito. A SNET também fez bastante campanha para o Bebeto. O dono da SNET é o atual secretário de Organização Administrativa. O Jornal Panorama hoje, ele tem um contrato com a prefeitura. O Jornal do Povo, ele tem um contrato com a Câmara. Basicamente são esses jornais que se monitoreiam. Então eles fizeram campanha para o Bebeto, inclusive alguns desses jornais deram até doações para a campanha do Bebeto, outros jornais receberam dinheiro na própria campanha para prestar serviços ao Bebeto. Então, quer dizer, não teve uma parcialidade. Então isso tudo gerou um desequilíbrio enorme na disputa. Não tinha como os outros candidatos ganhar a eleição por causa desses inúmeros fatos. Então, se todos os jornais estavam fechados com o Bebeto, como que os outros candidatos teriam espaço? Não haveria como, não haveria jeito. E até hoje a gente vê todos os jornais que você pegar, de janeiro até hoje, você vê que todos os jornais sempre colocam a foto do Luiz Fernando, sempre colocam a foto do Bebeto, mas nenhuma crítica, justamente porque eles estão fechados com o Bebeto, inclusive em contatos com os poderes públicos da cidade. Então isso é uma prática abusiva, extensiva e impune, porque isso começou na eleição e está se estendendo até agora. Inclusive sobre a revista Isto É, que foi amplamente divulgada no Brasil inteiro, os jornais da cidade não deram nenhuma nota, não falaram nada sobre isso, porque eles estão fechados com o prefeito, com o grupo do Luiz Fernando. Você comentou a respeito de showmício, e também foi uma das coisas que você colocou no processo, porque showmício, até algum tempo atrás, todos os políticos faziam, então, mas de um tempo para cá, não, sem precisar da data, não é mais permitido. É proibido. Hoje é proibido ter showmício. E o Sindicato Rural fez, em 2012, um evento semanal, com vários shows. Teve a presença do Luiz Fernando no palco, nos eventos, teve a realização de um rodeio durante os dias, inclusive o rodeio, a empresa que fez o rodeio é uma prefeita a dona do rodeio é uma prefeita da cidade entre Rio de Minas, se não me engano, não lembro o nome exatamente da cidade, acho que é entre Rio de Minas, mesmo nome da cidade, só que ela é prefeita do Partido Progressista, ela é ligada, mais aliada do Luiz Fernando. O rodeio foi feito de graça. Por que um rodeio sairia de uma cidade que viria para Santos Dumont de graça? É lógico que tem interferências políticas, isso também é uma prática de abuso de poder político, abuso de poder econômico, que pode uma dona de um rodeio ser prefeito do Partido Progressista, ligado ao Luiz Fernando, vem em Santos Dumont, faz o rodeio, promoção ao prefeito. Isso é uma prática abusiva, que foi feito de graça, inclusive. E o próprio Corpo de Bombeiro, por exemplo, interditou o evento, não poderia ser feito o evento, mas foi feito assim mesmo. Em 2013, eles fizeram novamente um evento como esse, com características de showmício, e eu mandei e-mail para todas as autoridades de Santos Dumont, tanto todos os promotores, todos os juízes, todos eles ficaram sabendo. Eu falei que era showmício, mas o evento, tanto em 2012 quanto em 2013, aconteceu, passaram por cima, tanto em 2012 quanto em 2013, do Corpo de Bombeiro Militar. Então, assim, é lamentável o que aconteceu, tanto em 2012 quanto em 2013, com esse último evento agora. Porque showmício não pode, é proibido pela legislação. Além da infração à legislação eleitoral, teve infração à legislação administrativa, porque eles não tinham normas, não foi respeitada a norma de segurança. E digo mais, em 2012, o evento de showmício, o evento eleitoral de 2012, as empresas que patrocinaram o showmício são mineradoras. O Instituto Brasileiro de Mineração fez doação para o Sindicato Rural. Mas quem com a empresa, a Vale S.A., quer dizer, a maior mineradora do mundo, isso não é a maior, é uma das maiores, a Vale S.A., ela é concessionária de serviço público, ela não pode fazer doação eleitoral, e ela fez doações via Sindicato Rural para promover o prefeito de Santos Dumont, o Instituto Brasileiro de Mineração, a Vale S.A., a Votorantim também fez doações, e existem outros também que eu não estou lembrado o nome. Mas assim, como é que pode mineradores enviarem dinheiro para um sindicato, e o sindicato não pode fazer campanha política, porque o sindicato não pode ter vínculo político, e o sindicato fez esses eventos com placas eleitorais dentro do evento de promoção do evento,
Eu tenho documentos, inclusive, que o próprio Bebeto juntou no processo. Foi ele mesmo que juntou. Ele disse que não tem nada, nenhuma relação com o evento, mas ele juntou um documento que ele organizou esse evento. Ele está lá numa ata do Sindicato Rural, e ele, como organizador do evento, junto com o Dalca Bud, que é o secretário de administração da cidade, hoje atualmente, e com outras pessoas. Então, assim, isso é um fato gravíssimo. Esses fatos deveriam ser melhor analisados pela justiça. Nós queremos que esses fatos ainda dá tempo, embora o Bebeto ganhou, e eu considero isso de forma ilegal, mas ainda dá tempo para a justiça apurar isso e criminalizar o prefeito do Brasil. E outra coisa, o Luiz Fernando, ele faz parte da comissão de Minas e Energia, inclusive foi presidente dessa comissão. É a comissão que cuida da política e de investigação dos mineradores do país. Como é que ele, inclusive em 2002 ele era presidente, até no início de 2002 ele era presidente, e hoje ele é membro suplente. Então, como é que pode ele, como membro da Comissão de Energia, já foi presidente dessa comissão, investiga as mineradoras, como é que pode as mineradoras realizarem doações para o sindicato rural, em um evento que o irmão dele organizou? Inclusive, o parque de exposição que foi feito esses eventos leva o nome do prefeito e do deputado, que é o Fernando Faria Rocha. Que é o nome do pai. Pai do deputado e pai do prefeito de São Dumont. Então, assim, não há como não fazer uma ligação sobre tudo isso. Isso tudo está ligado. Nesse caso, o deputado poderia, de repente, se defender de estar em cima do palco, porque justamente não por ser chuvista, mas porque ele é o deputado federal do Estado de Minas Gerais, por já ser um político eleito? Não, sim, mas aí a gente vai analisar o seguinte: por que tinha placas eleitorais no mundo dele? Não faz sentido nenhum, porque as placas estavam lá. O sindicato fez a doação, o evento católico que teve nesse sindicato, nesse evento, a arrecadação do evento católico, do Padre Antônio Maria, foi destinada à Igreja Católica de Santo Dumont, em plena eleição, um evento promovido pelo DBE. Então, assim, e as mineradoras apoiaram o evento. E no panfleto de divulgação que aparece como apoiador desses eventos, não consta